Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro 2, 4. Chegando-vos para ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Eu vou fazer a leitura, meus irmãos, desses dois versículos, os 4 e os 5, dando ênfase e fazendo isso devagar para vocês compreenderem bem aqui o texto. Vejam, o apóstolo Pedro já tinha estimulado os seus ouvintes para que, uma vez eles tivessem aquela experiência de que o Senhor é bondoso, eles deveriam se despojar de coisas que não são compatíveis com aqueles que nasceram de novo. Então, ao dizer, se é que já tendes experiência que o Senhor é bondoso, então Pedro diz assim, primeira coisa, mentalmente vocês fazem uma sublinhagem, vocês subscrevem, vocês colocam negrito, assim, olha, chegando-vos, olhem bem para o texto, chegando-vos para ele. No versículo 5 diz, também vós mesmos, versículo 5, sois edificados casa espiritual. Então vejam, ao dizer chegando-vos para ele, aí tem uma vírgula, a pedra que vive, outra vírgula, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus essa pedra é eleita e preciosa. Ou seja, irmãos, nós estamos diante de uma exortação apostólica em que, desde o início, o apóstolo Pedro vem estimulando, encorajando os seus leitores originais para que a vida deles fosse uma vida compatível com o que eles criam, a vida de santidade. Lhes deu várias razões, mostrou para eles que, de fato, eles nasceram de novo e não se esperava outra coisa senão isso, que eles deixassem a velha vida, que eles abandonassem, despojassem de tudo que não tem nada a ver com a relação com o Senhor Jesus. E então, dito isso, passou a mostrar para eles quão notável é o privilégio de se achegar ou de contemplar a Jesus. E esse privilégio certamente está relacionado, eu repito, com a experiência que eles tiveram de que o Senhor é bondoso. Ou seja, uma vez que eles já sabiam que o Senhor Jesus Cristo é o Santo de Deus, a quem pertencem as palavras da vida eterna, que eles fossem achados nele, em Cristo, e experimentassem esses privilégios, esses benefícios decorrentes dessa relação deles com o Senhor. Então, é acerca desse notável privilégio de poder se acercar ao Senhor, se juntar ao Senhor, se aproximar do Senhor, que nós vamos, nesta noite, considerar, meus irmãos. O tema é esse, notável privilégio de contemplar a Cristo. De fato, irmãos, é impressionante uma coisa. Há um cântico que nós entoamos, quão formoso és, Rei do Universo. E me parece que há uma expressão que diz assim, maravilhoso é ouvir
as verdades. Maravilhoso é contemplar a Ti. E de fato é maravilhoso, porque nós não vemos aquele a quem adoramos, mas nós cremos que Ele veio, cremos que Ele entregou a sua vida, cremos que Ele morreu para salvar pecadores, cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, cremos que Ele está sentado à destra ou à direita de Deus Pai, cremos que Ele está no nosso meio e pelo Seu Espírito nos conduzindo a fazer o que já fizemos aqui, adorando o Teu nome, cremos que nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor dele que está em Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É maravilhoso, por isso é que é realmente um privilégio notável contemplar a Cristo, que é o nosso primeiro ponto. Eu não vou dizer todos eles não. Vamos lá. O notável privilégio de contemplar a Cristo. Ora, dentro desse notável privilégio, nós temos 4 coisas a considerar, meus irmãos. Quais são elas? Primeiro, o privilégio propriamente dito de contemplar a Cristo, porque diz chegando-vos para Ele. Você aí pergunta, em que consiste esse privilégio? Então temos 3 coisas a dizer. Ele é a pedra que vive. Além disso, Ele é a pedra rejeitada apenas pelos cegos. Ele é a preciosidade de Deus. Eu sei que eu mexi com vocês aí, eu sei disso, eu mexi com vocês. Vou até dar uma olhada aqui. Pode tirar tudo e botar para cima, tudinho, porque eu estava fazendo coisa. Agora vamos lá. O que nós vamos ver, meus irmãos? O tema qual é? O notável privilégio de contemplar a Cristo. Então, a primeira coisa que vamos ver é exatamente isso. Em primeiro lugar, o privilégio. Que privilégio é contemplar a Cristo? Desculpem-me, viu, vocês, desculpem. Eles são maravilhosos e não é fácil, viu, pastor? Não é fácil seguir a gente, não. Às vezes a gente dá umas labirintadas e eles ficam perdidos sem saber onde está. Mas agora todo mundo está certo. Que privilégio é? Vejam a ênfase. Cadê o texto? Olha o texto. Chegando-vos para Ele. Aqui, estacionemos aqui. A palavra no original grego, traduzida aqui pelo verbo que temos, eu não falo grego, mas aqui significa literalmente aproximar-se. Daí, chegar-se. Então o apóstolo está falando de coisas grandiosas, pois a expressão chegando-vos para Ele diz respeito à ação daqueles que em arrependimento, em fé, confiança, se aproximam ou contemplam a Cristo por saberem que Ele é bondoso. Por que nós vimos para um lugar como esse? Ora, irmãos, nós devemos estar aqui simplesmente não é por causa daquele irmão, não é por causa daquela irmã, antes é por causa dele. E quando nós vimos para um lugar desse de culto, nós estamos como que contemplando a Ele. São esses, em outras palavras, que recebem as boas-vindas da parte dele. Ora, dentre os vários textos bíblicos que apresentam a ideia de aproximação, nós encontramos o que o escritor de Hebreus diz. Ora, ele fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima, a mesma palavra no original aqui para chegando-vos a Ele, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador ou recompensador dos que o buscam. E se considerarmos de fato, irmãos, o que eu acabei de dizer aqui em Hebreus, quando ele fala de aproximar-se e buscar, segundo Hebreus 11:6, chegasse a Cristo, é como se chegasse ou aproximar-se da luz. Vocês lembram dos insetos? No interior isso é muito comum. Você tem uma lamparina, você tem uma luzinha
e os insetos ficam circulando em volta daquela luz. O que os atrai é exatamente a luz. Essa é a maneira de Pedro descrever. Ele tinha em mente isso. O Salmo 34, 5, quando lá a ideia é de contemplação. Por isso, Davi diz: contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o. Agora, para não ficar uma ideia vaga, que essa contemplação é aquela imaginação puramente humana, não é na Escritura, irmãos. Quando a gente olha para a Escritura e vê o que ela diz e consegue perceber que o que ela diz está ligado a Ele. Por exemplo, quando nós lemos João dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito teria sido feito. E diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De fato, todos os crentes, irmãos, desde o seu nascimento, passam a contemplar a Cristo Jesus, ou aproximam-se dele, atraídos por sua luz, enfim, contemplam-no, e isso pela Escritura. Desse modo, os crentes se esforçam por ser achados nele, sabendo que Cristo Jesus é tudo em todos. Ele é o sol nascente das alturas, que segundo Lucas, ele veio para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele é a luz do mundo, como ele mesmo diz: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele também é a videira verdadeira, e os seus discípulos são os ramos. Ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, de maneira que, se alguém quer saber como é Deus, olhe para ele. Por isso que quando Filipe, parece que foi Filipe, disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não tens me visto, não tens conhecido, não vês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Veja, ao menos pelas obras, as mesmas obras. Meus irmãos e irmãs, esse é o maior milagre, e um milagre muito favorável, quando nós conseguimos ver a Cristo, contemplar a Cristo, por causa das Escrituras. Paulo dá uma dica para nós falando sobre isso, quando ele disse aos Coríntios: irmãos, nós expomos para vocês sabedoria, para os experimentados, a ideia de os experientes, os que nasceram de novo, são espirituais. E sabedoria esta que os poderosos deste século, se a tivessem conhecido, jamais, o quê? Crucificariam o Senhor da glória. Isso é um milagre. Olhar para um homem, como foi no caso histórico da sua passagem por aqui, e dizer, como disseram alguns, Pedro, por exemplo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é, na verdade, parte essencial do gracioso mistério proposto e desvendado por Deus, o qual Deus fez convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como as da terra. Meus irmãos, será que nós cremos que esse Cristo que somos chamados a contemplar
Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É o que Pedro diz. Chegando-vos para ele, aproximando-se dele. Que diremos diante ou a essa exortação? Temos contemplado a Jesus continuamente, porque isso, a ideia é essa. O verbo está no gerúndio, é chegando-vos, ou seja, chega-se, e isso é uma constante, isso é para ser contínuo, não é para um momento, não, chegando-vos para ele. Em segundo lugar, chegando-vos para ele, porque ele é a pedra que vive. Que privilégio é relacionar-se com Cristo Jesus como a pedra que vive. O que é isso? Isso tem a ver, meus irmãos, com o que ele é. Ele é chamado de pedra. Agora você vê uma ilustração inanimada, uma figura, melhor dizendo, inanimada, uma pedra. Pedra não tem vida, mas ele é pedra que vive. É pedra. Pedra, no caso, no contexto, a pedra que sustenta. Mas, além disso, é uma pedra que vive. Uma pedra que dá vida. Isso tem, então, a ver com, pelo menos, duas coisas. Ele é lugar de refúgio. Ele é lugar de segurança. E o que dizer que dessa pedra que vive no sentido, e aqui dentro do contexto, de ser fundamento de um templo como lugar de adoração. Apesar desse aparente contraste entre essas palavras, pedra e viva, essa expressão, pedra que vive, é atribuída a ele por causa do seu poder de ter vida em si mesmo e de dar vida. Então, aproximar-se dele, que é a pedra que vive, é pelo menos ter essas duas notáveis experiências. A primeira delas, refúgio. Em relação ao juízo divino, onde acharão refúgio os pecadores cujos pecados fazem separação entre eles e o Deus Santo? Não se encontram os pecadores em lugares escorregadios, aí entra a pedra, pela fé, podem encontrar refúgio e segurança na pedra que vive. Cristo é a semelhança de Davi, disse. Davi falou assim, que o Senhor tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, tudo escorregadio. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me impôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E Davi diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Dr. Matthew Henry, ele falou sobre essa questão, dizendo o seguinte, o Senhor Jesus Cristo é a única rocha sobre a qual a pobre alma pode estar firme. Onde Deus já concedeu uma sólida esperança, desejará contemplar um andar e uma conduta regular e constante. Daí o segundo aspecto relacionado com essa pedra que vive, segurança. Porque a segurança está no fato de se estar sobre o fundamento do templo. E aqui eu vou me antecipar para dizer aos irmãos o seguinte. Essa pedra, você vê, ele é a pedra angular, conforme diz aqui o seguinte, no versículo 6. Eis que pôr no Sião uma pedra angular. O que é isso? Imaginemos, irmãos, esse edifício aqui. Ora, para que esse edifício tivesse sustentação e não desmoronasse, era necessário que ele tivesse um fundamento, uma base. Imaginemos agora, irmãos, uma rocha, tremenda rocha, enorme rocha, profunda rocha, e esse edifício fosse construído sobre essa rocha. É isso que está dizendo. Ele é a pedra
que vive. Ora, somente estando nessa pedra viva, podemos fazer parte dessa belíssima construção. Por isso que somos chamados aqui de pedras, depois nós vamos ver isso, pedras vivas. Ele é a pedra viva. Os crentes, pedras vivas. Por quê? Ele está construindo. Você lembra o que ele falou a Pedro? Depois que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai quem te revelou. E eu te digo, aquela ideia, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Como? Ele é quem vai sustentar. Nós cantamos aqui da igreja, o fundamento é Cristo, meu Senhor, teologia pura. Nós estamos sendo construídos, fazendo parte desse edifício. Quão grande privilégio aproximar-se de Cristo, sabendo que ser Ele a pedra viva. Irmãos, ninguém pode ter vida fora dele. E aí, para vocês terem uma ideia, podemos tomar outra figura para relacionar, para que a gente possa entender um pouco mais essa ideia de pedra viva. Ele é a pedra viva, onde nós nos refugiamos, onde nós estamos sustentados, porque Ele é o fundamento. Quando Ele chama, Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim der fruto, Ele corta para que produza mais fruto ainda. E todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta e lança fora. A ideia é parecida a isso. A união dos crentes com Ele é tão íntima que pode ser aplicada à relação dos ramos com a planta em si e a pedra que sustenta pedras vivas. As pedras vivas só têm sustentação, só têm vida porque está na rocha, que é Cristo nosso Senhor. Será que podemos cantar que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz? Em terceiro lugar, ele é a pedra rejeitada por quem? Apenas pelos cegos. Diz aqui, rejeitada assim pelos homens. Quando o apóstolo Pedro coloca essa expressão aqui, a gente fica pensando, mas por que ele fez isso? Para mostrar, irmãos, outro privilégio. O privilégio que os crentes têm de possuírem olhos que veem. Todos os homens nascem cegos, espiritualmente cegos. Quantas vezes nós vemos ele falando, por exemplo, em Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Semelhantemente, quem tem olhos, vejam. Por isso ele disse lá em Lucas, no capítulo 10, dizendo assim, graças te dou, ó Deus, Senhor do céu, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Se voltou para os seus discípulos e disse, bem-aventurados os olhos que veem o que eles queriam ver, mas não viram. Olhos, isso é um privilégio. Então, eu sinto um contraste assim. Ela é rejeitada pelos que não enxergam, pelos cegos. Quais são esses? Esses, irmãos, esses que rejeitam o Senhor, e a rejeição é vista nisso, é o que diz no Salmo 2. Porque se enfurece os gentios, porque os gentios dizem, rompamos os nossos laços. Toda vez que encontrarmos, ou mesmo nós encontrarmos pessoas que não querem se aproximar dele, porque ele é um peso, porque ele é como uma pedra de tropeço, e é isso mesmo, para os que não veem, ele é pedra de tropeço. Esses são os citados aqui pelo apóstolo Pedro. E ele diz aqui, meus irmãos, no versículo 8, ele fala assim, aliás, versículo 7, ele, para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha
de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo obedientes, ou desobedientes, para o que também foram postos. Perceba, irmãos, como isso é um privilégio para nós que enxergamos. Quando não se enxerga, como aqui nós estamos vendo, falando, ele disse, rejeitar assim pelos homens, o sinal muito característico, irmãos, da rejeição dele, tem a ver com amor. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque ele foi muito repetitivo ao dizer assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, a maneira mais clara de sabermos o que significa essa rejeição a ele é se dizermos assim, não, eu não quero saber dessas pessoas, eu não quero saber de tais pessoas, eu odeio tais pessoas. Nós estamos dizendo, ele, Cristo, está sendo para nós pedra de tropeço. Nós esbarramos nele, porque é ele que diz o que devemos fazer. Se não fazemos e rejeitamos, nós estamos rejeitando a ele. Irmãos, se todos soubessem que ele é o que Paulo descreveu, depois da sua conversão, ele que antes vivia em si mesmado em si mesmo, e depois ele passou a dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quase que eu digo, para se aproximar de Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão com os seus sofrimentos, conformando-nos com ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é um privilégio daqueles que enxergam, contrariamente àqueles que o rejeitam. Tem ambição, Cristo. Os outros rejeitam a Cristo. Irmãos, que evidência nós apresentamos para provar que, ou demonstrar que nós não rejeitamos a Cristo como fazem os cegos. Que evidência. Eu quero dizer para vocês e dizer para mim mesmo. Vamos até a sua casa. Como é que você trata a sua esposa? Ainda estou na sua casa. Como é que você, esposa, trata o seu marido? Vou ainda na sua casa. Como vocês, pais, tratam os seus filhos? Vocês os amam? Qual é a prova que você os ama? Vocês os disciplinam, porque essa é a marca do amor de pai para com filho. Deus disciplina aos que ama. Eu vou agora com você para o seu trabalho. Como é a relação sua com os seus colegas de trabalho? Eles são espertos, mas qual é a sua? Como você se comporta diante deles? Eu vou com você para a sua faculdade, eu vou com você para a sua escola. Como é que você se relaciona com as pessoas? Eu vou com vocês, olhando para o governo, para o Estado. Como é que você se relaciona com o Estado? Se ele não é rejeitado por nós, nós vamos orar pelas autoridades. Nós vamos desejar o bem das autoridades, sejam elas quais forem. Nós não admitiremos que estejamos chocando com a rocha que disse amém. E pelos seus apóstolos disse, honrem um rei. Vocês estão entendendo? Ele é a pedra rejeitada apenas pelos cegos. Por último, ele é a preciosa pedra de Deus. Diz aqui, mas para com Deus o quê? Eleita e preciosa. Se algo for agradável a Deus, meus irmãos, certamente é bom demais.
Então estamos diante de uma verdade crucial. O que a pedra que vive representa para Deus? Deus tem o grande apreço por ele. Deus o ama. Que tenhamos consciência de que Jesus Cristo é o amado de Deus, o Pai, em dois sentidos. Segundo a expressão mais para com Deus eleita e preciosa. Primeiro, ele é o escolhido, o predileto do Pai, mas para com Deus ele diz eleito. É claro que a escolha se deu na eternidade, porém foi anunciada desde muito tempo, irmãos. O Salmo diz: o meu filho, meu escolhido. Então nós vemos que essa escolha eleita é fruto da relação entre o pai e o filho. E é incrível como nós, lendo Isaías, o profeta Isaías, o vemos dizer assim, no capítulo 42, no versículo 1, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Além disso, ele é honroso e prazeroso ao Pai. Para com Deus, diz ele, é eleita e preciosa. Irmãos, nós não conseguimos penetrar em Deus e nessa relação do pai com o filho. Mas de forma muito pálida, nós podemos ter algum indício do que isso pode significar. Nasce um filho, seja ele uma criança mulher, seja uma criança homem. Pai e mãe olham para aquela criança e se deleitam nela. Saíram das suas entranhas. Agora imaginemos o seguinte, irmãos. Um pai e uma mãe vendo os seus filhos crescendo e percebe que aqueles filhos são obedientes, não dão muxoxo, eles vão caminhando e vão seguindo-se as orientações, as diretrizes que os pais lhe dão. Lava ele ou ela, e isso tudo traz prazer. Irmãos, o pai olha para ele e se satisfaz. Deus é feliz em si mesmo, por isso Deus se satisfaz nessa pedra rejeitada pelos homens, mas para com ele eleita e preciosa, no sentido de honrosa. Meus irmãos, toda a criação verá essa honra. Já agora ele disse, tu és o meu filho amado em quem a minha alma se compraz, mas chegará um momento, irmãos meus, em que reunir-se-á todo o universo, todos os que já existiram e partiram, toda a criação, e verá como é que Deus honra, porque ele é precioso, no sentido de honroso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que essa pedra eleita de Deus e por Deus é Senhor. E o que diz o texto? Para glória de Deus Pai. Isso de modo pálido apresentando seria como nós vemos lá na criação, quando diz, viu Deus tudo quanto fizera, e disse, e eis que era muito bom. Essa satisfação que ele já tem agora, o filho está lá à sua direita, ele terá de forma plena quando tudo estiver resolvido, porque ele escolheu a Jesus para ser esse sustento, essa pedra que sustenta o edifício. Edifício esse que é a casa de Deus. Edifício esse que presta adoração a Deus agora e pelos séculos dos séculos. Então se cumprirá as palavras de Apocalipse. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, porque está lá o povo de Deus
Está agora já, mas estará lá naquele dia de modo perfeito. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. Irmãos, ela é a preciosidade de Deus. Assim, meus irmãos, nós estamos vendo o notável privilégio de contemplar a Cristo. Realmente um privilégio. Primeiro porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, nos deu os olhos para ver. E então passamos a contemplar a Cristo, a nos aproximar dEle, reconhecendo que Ele vive, Ele é a pedra, é quem nos dá refúgio e sustento. Ele é nosso fundamento. Ah, que privilégio! Porque ainda que os homens cegos o rejeitem, mas nós queremos Ele, nós amamos Ele. E nós ficamos satisfeitos, sabendo que, para Deus, Ele foi o escolhido e o apreciado, o honrado. Quem honra o Filho, honra o Pai. Por isso, irmãos, é que nós precisamos dizer, pelo Espírito, ora vem, Senhor Jesus.